Oi lá, eu tô passando aqui para conversar um pouquinho com você ou para quem sentir, né, sobre o stories que eu coloquei mais cedo, do que o Miguel tava conversando. Chegou pra Luísa falando que esse processo da pandemia às vezes deixa a gente meio com raiva uns dos outros, né? Eu ainda brinquei com ele, falei, filho, a gente fica igual Big Brother, né? As pessoas com a emoção à flor da pele. Isso para algumas pessoas, né? Tem pessoas que não têm que não vivem às vezes tanto esse processo de estar mais confinado, mas pra gente que tá ainda vivendo um pouco assim, ainda é bem complicado. Mas enfim, o que eu achei mais importante que eu coloquei no Stories é porque ele usou, né? Eu perguntei então pro Miguel o que ele achava importante da gente, como que a gente lidava com isso, e ele falou que a gente tem que desbravar, né? Depois até ele ficou pensando na palavra que desbravar significava tanto deixar de ficar bravo uns com os outros, quanto desbravar mesmo, no sentido de aventurar, que ele também percebeu isso. Mas e aí o que eu queria trazer, um convite para a gente prestar atenção, e a gente são duas coisas, né? O primeiro é realmente quanto desbravar, né? As relações no sentido de aventurar, ela é complicada e é importante mesmo, porque é isso que as relações fazem, né? Mesmo que conheça uma pessoa, que são nossos filhos, pessoas que a gente convive, em cada momento a gente é único, né? No caso dele, por exemplo, ele tem 7, vai fazer 8 anos. Eu conheço ele com 5, com 4, né? Mas não conheço ele ainda com 7, com 8. A Luísa está fazendo 19, vai fazer 20, ainda não conheço, não convivi com ela nessa idade. E a gente vai se desbravando nesse sentido, né? Da gente desbravar as relações, porque é um pouco disso. É nas relações que a gente cresce. O outro realmente traz algumas sensações, alguns sentimentos e aflora emoções na gente para a gente poder olhar para isso, né? E essa é a segunda coisa que eu queria chamar de convite para a gente perceber, né? O quanto é importante a gente trabalhar nas crianças isso, assim, esse aprender a olhar para o que está sentindo, né? Eu resolvi colocar porque lá e tal no Stories, porque é um processo importante, assim, querendo ou não, quando o Miguel trouxe essa ideia, né, de nossa, como a quarentena tá deixando a gente com raiva, ele exteriorizou uma sensação, né? Ou seja, ele estava dizendo de que ele parou para observar que ele estava com raiva. E quantas vezes nós adultos, a gente sente muito as coisas e a gente vai empurrando e a gente não para observar, vai empurrando, ou então a gente busca coisas, às vezes álcool, às vezes situações, às vezes comida, né? Ou então o próprio trabalho, enfim, a gente vai empurrando a vida para que a gente não sinta, né, aquelas sensações. Exatamente porque quando a gente era criança ou ao longo da vida inteira, nós não fomos treinados a parar e observar o que a gente está sentindo. Então, quando a gente vai fazer as terapias, o processo bem complexo é a gente ajudar as pessoas a entender o que elas estão sentindo, porque a maioria sabe assim, quando é raiva, quando é medo, quando é tristeza, né? E mesmo assim, quando a gente para observar a situação, ainda é difícil para a pessoa conseguir perceber o que ela está sentindo. E isso é muito importante, porque para a gente poder se melhorar, né? Se as relações são processos para espelhar a gente e ajudar a gente a se desbravar através das relações, sem aprender a perceber o que a gente está sentindo, o que aquela pessoa desperta na gente, o que o outro desperta na gente, quais são as sensações, né? Reconhecer que além de raiva e medo, existem N coisas que a gente pode estar sentindo, frustração, decepção, ressentimento, né? Às vezes nojo, repulsa, ou alegria, entusiasmo, empolgação. São muitas sensações e a gente não costuma parar. Não é nem ficar definindo o que é, mas a gente não tem o hábito de parar e observar essas sensações, né? Então, e essa é a única forma, né? Elas são parte da gente, elas são parte de quem a gente é, fazem parte das nossas sombras, né, que estão ali adormecidas, e para a gente poder se tornar pessoas melhores e as nossas vidas ficarem mais leves, a gente tem que ter uma coragem de olhar para isso, né? E até porque é olhando para essas sensações que a gente traz luz para as nossas sombras, né? Uma dos exercícios da Diksha, da ONO, que é a Academia da Diksha, lá da Índia, que eu estudo, tem uma prática que é muito simples, é uma prática muito profunda que a gente chama prática da mente serena, que é um exercício de uma meditação
exatamente para a gente trazer luz para as sensações, porque a gente foge, nós somos treinados a não olhar. E só quando a gente olha, às vezes, só de olhar, às vezes só de reconhecer que a gente está com raiva, em alguns momentos, por exemplo, quando o Miguel olhou mais cedo, né, que ele devia estar com raiva de alguma coisa. Então, só de, às vezes, olhar para essa raiva e reconhecer que a gente está com uma sensação, ela passa. E a gente vê que as crianças têm muito isso, né? Elas costumam olhar, elas falam do que elas estão sentindo, às vezes não sabem dar nome, mas elas demonstram muito, né, as sensações. E aí rapidinho depois passa também, porque elas colocam para fora, exteriorizam, e a gente vai ensinando elas, né, falando que não podem sentir, que não pode sentir raiva, que não pode sentir medo, que não pode falar daquele jeito. Então, enfim, era um convite para a gente desbravar as nossas sensações. Foi por isso que eu coloquei o stories lá em cima e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Para a gente desbravar, né, as nossas sensações, as nossas emoções e trazer luz. Quando a gente resolve colocar isso pra gente, a gente começa a trazer luz. E um dos convites também é para quem tem crianças, para a gente ajudar as crianças a lidar com as sensações delas, né? Lidar com as frustrações, com os sentimentos, com as alegrias, com as emoções dela e principalmente começar a ficar presente, né, para aquilo que elas estão sentindo. E aí a gente vai tornar a nossa vida mais leve e também, com certeza, dos nossos filhos mais leve. Tá bom? Eu sei que não é fácil, né? Eu falo por experiência, né? Eu tenho os 2 filhos em casa, tenho um sobrinho, tenho, enfim, as relações que a gente... E eu costumo trabalhar muito isso e eu sei que não é fácil, mas... olhando para isso já não é fácil, né? Escondendo elas, então, é bem mais difícil e a gente vai só adoecendo. Tá bom? Então é isso, é um convite para a gente desbravar as nossas emoções e desbravar as nossas relações. Um abraço, até um próximo encontro.